queridos, paz seja convosco. Nós vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 12, no versículo 5 em diante. Glória a Deus. Abrão levou consigo sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nesta terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte, a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Tem uma canção que diz assim: Senhor, sonda-me. E esta é a canção que nós vamos cantar nesta hora, para que o Espírito do Senhor possa sondar o nosso coração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me. Vamos cantar novamente essa canção. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Sonda-me, Senhor. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como abrigo no deserto, como flecha que acerta. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui, usa-me, Senhor, usa-me. Essa é a canção que nós queremos cantar todos os dias da nossa vida, para que nós possamos compreender sobre a palavra de Deus e nós possamos comunicar o reino de Deus. Não a nossa maneira, mas na maneira do Espírito Santo. Aquilo que o Senhor tem, aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Assenta no seu lugar. Comunicar o reino. Desde amanhã nós estamos falando sobre comunicação. Em todos os cultos, em todos os pontos de pregação, porque eu acho que
Eu entendo que esse é a maior dificuldade do ser humano nos dias atuais. Todas as crises, todos os problemas, todas as situações que nós temos vivido, a humanidade tem vivido, é por falta de comunicação ou por falta de entendimento, compreensão daquilo que tem sido comunicado. Você vai ao médico e recebe uma prescrição, ele dá um diagnóstico do que você tem, né? À medida dos exames que ele vai examinando, e aí você chega em casa, abre a internet, começa a pesquisar no Google, e aí você diz, eu acho que não é bem isso, eu acho que ele está meio equivocado, eu acho que é de outra maneira, e aquela coisa. Você vai à escola, vai à faculdade, e você vai ao curso, e aí você chega lá e o professor, ele comunica, e ele diz, olha, é isso que está acontecendo, é desta maneira, e é assim, você anota tudo, e aí você chega em casa, pesquisa no Google e fala, não é bem assim. Eu acho que faltou alguma coisa, acho que ele não soube ensinar muito bem, eu acho que ele está equivocado, ou ele falou segundo o pensamento dele, não é assim. Aí você está lá numa roda de amigos, e estão todos conversando, e por alguma palavra que sai ali naquele momento, você se ofende, não é nada com você, não é nada a respeito de você, e você se ofende e fala, não, eu entendi que é isso. Aí você vai à academia, tem lá um personal, e ele faz uma avaliação, e ele diz, olha, é isso que tem que ser feito. Aí você vai, olha no Google, pesquisa, e fala, não é assim não. Não é desse jeito. Eu lembro quando o Ayrton, meu filho, era pequeno, ele gostava muito de comer ovo, e as minhas irmãs falavam assim, nossa, esse menino vai ficar doente, isso aí faz um mal para a saúde. Agora você vê gente que come uma bandeja de ovo por semana, uma caixa, com tantos, porque agora é saúde. Houve uma época que você assistia a TV, eles falavam, não pode tomar café. Café é prejudicial à saúde, isso, aquilo, e eles listavam um tanto X de doenças, né, que a pessoa tinha porque tomava café. Agora não, agora tomar café é chique, é bom para a saúde, aquela coisa toda. Então, estas são verdades, né, comunicadas, que muda a cada tempo. Agora, a palavra de Deus, ela é uma verdade comunicada, e passa de geração em geração, e ela não muda. O que muda é o entendimento, e é a maneira como você libera os seus ouvidos para ouvir o que é comunicar. Hoje quero falar com vocês sobre a história de um homem que é conhecido como o pai da fé, é um dos patriarcas da palavra, ele é considerado amigo de Deus. Essa história, ela é uma história conhecida, importante, pertinente para o nosso tempo, para o nosso dia. Ela fala sobre Deus, sobre Abrão, que mais tarde se torna Abraão, sobre Sarai, sua esposa, sobre os anjos que visitam esta família, sobre Eliezer, o mordomo, aquele que é designado para servir e para encontrar uma esposa para o seu filho, e sobre Ló, o seu sobrinho. Vamos começando falando sobre Deus chamando Abrão. E ele diz, olha, eu tenho algo para dizer para você que vai mudar a estrutura da sua vida. Quando o reino de Deus é comunicado a nós, ele muda a estrutura da nossa vida. Ele altera os nossos pensamentos. E muitas vezes coisas que nós conhecemos, elas são completamente mudadas pela palavra de Deus que nós recebemos. Este moço, ele tem uma vida estabilizada. Ele tem uma casa, uma família. Ele não sai de casa porque ele está doente, porque ele está passando fome, porque ele está separando da mulher. Não é por nada disso, porque quando você imagina alguém está buscando a Deus, você diz, ele tem um problema. Ele precisa de alguma coisa, mas nem sempre é assim.
Nem sempre é assim. Há dentro de você, há dentro de nós um espírito. E este espírito que está dentro de você, ele tem sede de Deus, ele clama por Deus. Então, quando Abraão ele recebe de Deus uma palavra, você vai sair da sua terra, quer dizer, mudança. E uma mudança, ela gera muitas situações, né? E na maioria das vezes agressiva, porque ele vai deixar toda a casa e vai seguir. Qual é o mandamento? Saia da sua terra, mudança. Leva a sua família. Quem é a família dele? É a esposa dele. Ele leva Ló, que é sobrinho, ele leva, porque talvez considerasse Ló seu filho, porque não tinha filhos. Mas a ordenança era para quê? Leva a sua família. E a família era ele e a sua esposa. Ele também leva alguns empregados, alguns servos que estão com ele. Ele leva o que ele já possuía, leva seus animais e ele sai em direção a um caminho que ele não conhece, mas ele tem certeza. Foi comunicado a mim uma verdade. Eu ouvi esta verdade. E eu sei quem falou comigo. Isso é comunicação. A partir de algo que é comunicado a você, você pode tomar duas decisões. Uma, eu ouvi e vou seguir no que eu ouvi. A outra é, eu ouvi, não compreendi, não quero compreender, quero continuar na minha posição. Então eu não vou. Quando o reino de Deus ele é comunicado a nós, nós precisamos, depois de ouvir, entender e tomar uma posição. E a posição exige mudança de vida, mudança de comportamento. Ele altera a nossa estrutura. Sabe o que Paulo diz aos Efésios? Muito bem, vocês receberam a Cristo. Então agora aquele que roubava, não roube mais. O que gritava, não grite mais. E ele diz, o que roubava, trabalhe com as suas próprias mãos e adquira exatamente o que lhe vier do seu trabalho. Viva do seu sustento. E aquele que gritava, ele diz, olha, você precisa ouvir para depois falar. Isso é comunicação. Nós estamos falando de um Deus que tem prazer em comunicar o reino, em compartilhar verdades, em falar abertamente comigo e com você, coisas que nunca ninguém teve coragem de falar. Geralmente nós queremos só ouvir o que nós gostamos. Se alguém disser para você algo que você não concorda, você imediatamente tem uma resposta, você tem um argumento para dizer por que está vivendo aquela situação ou por que está agindo de tal maneira. Mas Deus é um Deus de comunicação. E Ele diz, eu quero que você pegue a sua família e que você saia da sua terra. Ele poderia ter dito, não concordo, não quero, não vou fazer. Eu vou ficar aqui mesmo. Então Deus diria, ok, tudo bem. Eu tinha para você uma nação, eu ia entregar nas suas mãos uma nova estrutura, eu ia mudar tudo, mas você ia ser muito abençoado. Então tudo bem, vamos partir para outra e vamos procurar outra pessoa. Mas ele diz, tudo bem. Talvez ele tivesse dito a seus pais, Deus falou comigo e Ele me disse para eu pegar as minhas coisas e sair e ir para o lugar que Ele vai me mandar. Talvez o pai, a mãe tivesse dito a ele, você não precisa de nada disso.
Você tem sua casa, tem sua vida, tem sua religião, tem sua estrutura. Você já está firme, não precisa de nada. Mas ele disse: Deus que falou comigo, eu ouvi, compreendi e vou seguir segundo o que Deus tem para a minha vida. Então ele sabe. E ele leva Ló, o seu sobrinho. Como é a trajetória? Olha, vocês vão acampar aqui e ficar aqui. Então é hora do quê? De trabalhar, cavar poços. A primeira coisa é cavar um poço no deserto para ter água, para beber, para dar aos animais, para ficar, para enquanto estiver ali naquele local, ser sustentado por aquela água. Então Abraão, ele cavou muitos poços ao longo do caminho. E esses poços, eles eram como herança. Seria como ele abrir uma franquia, e a cada lugar que ele passa, ele deixa uma de suas franquias ali. Ele está cavando poços. E Deus está direcionando, é para lá, é para cá, vem aqui, vamos lá e tal. E a estabilidade e a bênção e a prosperidade está sobre a vida dele. Ninguém, entenda isso, ninguém, nem Deus disse para ele: você deve separar os seus dízimos. Mas ele o fez, porque agora ele está em comunhão com um Deus comunicativo, que fala e ele entende. Então ele diz: eu preciso fazer algo também. Por isso ele entrega os seus dízimos a Melquisedeque, sacerdote de Salém. Mas Abraão, ele tem a sua esposa e ela não gera filhos. Eles são estéreis. Os dois já têm uma idade avançada e não têm filhos. Mas Deus diz para ele: olha, a sua mulher vai gerar um filho. Isso é o quê? Comunicação. Estou comunicando você. Estou falando com você. Aí Sara entende: se nós vamos ter um filho, pega a minha criada e tenha um filho, e nós vamos criar o filho, vamos adotar esse filho. Ele vai ser seu filho e meu filho. A história é essa? Não. Porque Deus não disse para ele: você vai se relacionar com a criada da sua esposa e você vai ter um filho. Está vendo quanta confusão aconteceu ali? Porque não era o que Deus havia falado para eles. Quando você tem absoluta confiança que Deus fala com você e o que Ele está falando com você, você não muda a sua postura, você continua no caminho. Não são as vozes externas que vão fazer você sair do caminho que Deus te mostrou. Mas naquele dia, a sua esposa diz para ele: Deus vai me dar um filho. E você sabe que eu sou estéril. Mas Deus não tinha falado com ela. Deus tinha falado com ele. Deus não tinha dito uma palavra para Sara. Tanto que quando os anjos entram lá na tenda onde eles estão morando, Sara não está presente no momento da conversa. Ela ouviu, mas ela não está ali. E ela apressa, porque ela tem pressa. Sabe por que a vida do cristão, ela não é na plenitude, ele na maioria das vezes não consegue viver na plenitude da vontade de Deus? Porque ele não sabe ouvir, não tem comunicação. Não tem comunicação. A maioria aqui, aliás, muitos de vocês são professores na rede, e muitos de vocês trabalham em empresa, e eu acredito que essas empresas, elas têm um grupo, é isso mesmo? Um grupo, e nesse grupo é comunicado o que está acontecendo. Olha, amanhã nós vamos precisar de um funcionário tal hora, a gente já mandou, alguém pode se habilita a estar nesse horário? Olha, esse grupo de professores, amanhã nós vamos mudar, amanhã nós vamos ter uma reunião extraordinária em tal tempo. Alguém aqui participa de algum grupo? Levanta a mão e diga: eu participo.
O resto ninguém participa? Não. Quem participa de grupo familiar, qualquer grupo, diga para mim, eu participo. Mais de 90%, é isso? É? Mais de 90%? Aí a pessoa vai lá no grupo e comunica algo, e você? Ninguém falou comigo. Então volta aí, acessa aí seu grupo. Ninguém falou com você? Pois é, não percebi. Olha, é para estar às 8 horas na porta da escola. Puxa, eu achei que era às 9. Eu não vi o grupo, eu não entendi. Isso é comunicação. Deus falou a Abraão: você vai gerar um filho, é da sua descendência, é de você, é da sua mulher. Mas ela não entendeu. Então ela vai lá e manda Agar: vai lá e se deite com meu marido, tenha um filho com ele, porque esse filho vai ser nosso. A escrava se deita, a criança nasce e o filho não é deles. O filho é dela e é de Abraão. Sabe qual foi a maior dor daquele homem? Foi despedir aquela mulher com aquele menino. E disse para eles: pode ir embora. Deu uma vasilha de água e um pedaço de pão. Pode ir. O problema não é você não ser comunicado. O problema é ser comunicado, não entender a comunicação e não fazer exatamente o que era para ser feito. Agora aquela mulher vai embora com aquela criança. Ela não morre com a criança no deserto, porque Deus não desamparou. Porque Deus não desampara. Mas o maior problema está acontecendo até os dias de hoje. 2 nações: a escrava e a livre. 2 filhos: o que acha que tem direito e o que tem direito. Todo mundo sofre. Os pais, os filhos, os netos e todos os agregados. Por falta de comunicação, por falta de compreender o que foi comunicado. Às vezes as pessoas elas dizem assim: eu tenho um modelo de igreja na minha mente, eu tenho um modelo de pastoreio na minha mente, eu tenho um modelo de irmandade, de comunidade na minha mente. Mas você já leu a Bíblia? Você já conversou com o comunicador? E você já buscou compreender o que é? Não, porque eu acho que eu tenho meu direito. Então você examina a Escritura. A comunicação ela é clara. Sara, você vai ter um filho. Não é a sua escrava, não é a sua empregada que vai ter um filho e vai dar para você. É você quem vai ter um filho. E quando ela gera Isaac e a criança nasce, o que acontece? Ciúmes, briga, uma confusão na mente de quem? De Abraão, porque são 2 filhos. E ele faz o quê? Ele precisa ouvir a voz de Deus. No momento ele tinha ouvido a voz de Sara. Os anjos que fazem parte dessa história, eles aparecem constantemente na história que é relatada pelo livro de Gênesis. E eles estão sempre orientando, ajudando, movimentando, falando. Mas de que adianta Deus movimentar as águas e enviar anjos, quando quem está ali para ouvir não quer ouvir exatamente o que Deus fala? Aí o menino cresce. Isaac está moço, precisa casar. Então ele tem um empregado, Eliezer, e ele diz para ele: eu quero que você busque uma esposa para o meu filho, mas que seja alguém que a gente conheça,
seja próximo da família, ou seja, da família, e você traga essa moça para casar com ele. Olha a responsabilidade. O que era para fazer mesmo? Era para trazer uma moça que fosse da família ou da linhagem da família, para casar com quem mesmo? Com o herdeiro, com o herdeiro de tudo, de todas as promessas. Olha a responsabilidade. A comunicação agora não é feita por Deus, mas é feita pelo homem. Ela é feita pelo dono de todas aquelas promessas, o detentor das promessas, perdão, pelo detentor das promessas. Então ele vai lá e ele encontra uma moça, e ele traz aquela moça para que ela fosse a esposa do herdeiro daquelas terras, de todas as promessas. Mas no meio dessa história toda, dessa comunicação, desse enredo, de toda a conversa e de tudo que é ensinado e de tudo que é falado, existe um garoto, um jovem, e o nome dele é Ló. Esse moço não saiu para ser herdeiro de terra nenhuma. A promessa não é para ele, a promessa é para Abraão. Mas em um ponto da sua vida ele entende que ele também tem direito a parte da promessa ou alguma coisa, e ele vai para cima do seu tio e diz: é o seguinte, eu tenho o meu rebanho, e o senhor tem o seu rebanho. Os meus pastores estão brigando com os seus pastores. Então eu quero resolver isso daí. E o senhor escolha para onde o senhor quer ir, ver o que o senhor vai fazer, mas nós vamos separar. Ele diz: tudo bem. Quem é o detentor da promessa? É Abraão. Porque Deus não falou com Ló, Deus falou com Abraão. Como é difícil quando você ainda não ouviu e acha que já ouviu. Como é difícil quando você está no caminho com alguém que é o detentor da bênção, que é o detentor da palavra, que é o detentor da promessa, e você diz: não, porque eu quero saber quais são os meus direitos nisso tudo. E ele diz: você pode escolher. Então ele olha para um lado, há uma campina, uma terra que aparentemente é boa, é verdejante. E ele olha para o outro lado e só tem deserto. E ele diz: o senhor quer ir para onde? Eu quero ir para onde você quiser que eu vá. Se você falar para mim, eu vou ficar com a campina, eu fico com o deserto. Se você falar, eu vou ficar com o deserto, eu fico com a campina. Porque quem ouve exatamente a voz de Deus não tem medo do que fala. Quem ouve exatamente a voz de Deus não tem medo do caminho. Porque ele está ouvindo o que Deus está falando com ele. Ele não precisa se ajuntar a ninguém para dizer: olha, porque eu entendo que isso assim. Não, ele não precisa disso. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Nós precisamos saber quem nós somos e qual é o nosso papel aqui nessa terra. Não é estar, é ser. Não é estar, é ser. Eu lembro quando eu ia às reuniões na Secretaria de Educação, alguém dizia: meu nome é fulano e eu estou coordenador na escola tal. O meu nome é fulano e eu estou diretor na escola tal. Então, quando chegou minha vez, eu disse: eu sou a pastora Cândida, porque eu tenho plena convicção, não falei isso, estou falando para você, do ministério que Deus me deu. Eu não sou a Cândida, eu sou a pastora Cândida, porque quem me deu a promessa foi Deus. Então eu sei quem eu sou em Cristo, e eu não tenho medo e não tenho vergonha disso. Você precisa entender quem você é nesta terra, quem você é em Cristo, e para o que o Senhor te chamou. Você precisa se nomear, ter convicção e fazer exatamente e ser exatamente o que o Senhor chamou você para ser.
Eu já falei isso várias vezes. Um dia eu estava vendo uma reportagem e a coordenadora aqui em Taubaté, ela estava falando sobre as pessoas que buscam emprego, buscam um trabalho, uma colocação, e ela diz assim, a pessoa chega aqui e ele fala assim, ele entrega o currículo, ele fala, eu sou pintor. Mas você é pintor? Não, eu sou pintor, sou encanador, sou pedreiro, sou eletricista, sou motorista. Ela diz, quem tudo faz, nada faz bem feito. Se você não entender que você é um servo de Deus, um cristão, chamado por Cristo, você vai entender que você pode ouvir todas as vozes que falar com você ao mesmo tempo. Você precisa saber e ter certeza de quem você é. É costureira? Seja uma boa costureira e faça muito bem o seu trabalho. É faxineira? Seja uma excelente faxineira. Entre na casa das pessoas com maior respeito e cuide das coisas dos outros como se fossem suas. E o que você ouvir e ver lá dentro, fica lá dentro quando você fechar o portão daquela casa. Mas quem é você? Você é cristão, recebeu a palavra de Deus no seu coração, entende que há um reino e que Jesus morreu para implantar este reino e que você faz parte deste reino, então haja como tal. Ele me chamou, então eu estarei ao seu lado. Quanto tempo? Todo o tempo. Lembra de Pedro? Escuta, você é um deles. Não sou. Você se veste como eles. Roupa não quer dizer tudo. Olha, você fala como eles. Pois é, mas eu não sou. Mas Jesus disse o quê? Para ele Jesus comunicou, falou com ele. Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Lembra? Quando ele pula na frente de Jesus e diz, Senhor, eu estou disposto a morrer por ti. Deixa que eu morra no seu lugar. O que Jesus diz para ele? Para trás de mim, Satanás. Ele diz, não. Você não vai me persuadir com suas palavras. Porque eu estou pronto a morrer pela humanidade. Está lembrado de Paulo, lá na casa de Ágabo, o profeta? Ágabo tira o cinto e coloca ao redor de Paulo e diz, Paulo, o Senhor está dizendo, não suba a Jerusalém, porque como esta cinta está prendendo você, lá você vai ficar preso. E ele diz, eu vou a Jerusalém, porque o Senhor que mostrou para você que eu vou ficar preso, já falou comigo. E eu estou disposto a ficar preso, e não só a ficar preso, mas a morrer pelo Evangelho de Cristo. Que tipo de evangelho que é esse? Que tipo de comunicador? Que tipo de comunicação? Que tipo de palavra é esta? É aquela que um Deus amoroso, que tem um único filho, que entrega esse filho para morrer em nosso lugar, quer nos comunicar todos os dias, em todo o tempo. E é isso, meus irmãos, quem comunica o evangelho não é seu inimigo. O Deus que fala com você, Ele não quer o seu mal, não é seu inimigo. Há uma palavra, há uma promessa. Para onde você quer ir? Quero ir para as Campinas. Ok. Então eu vou com o meu povo para o deserto. Pode pegar tudo que é seu e pode ir. Então ele pega todos os animais e ele sai. Sai. E onde ele vai morar?
numa terra chamada Sodoma e Gomorra. Mas ele tinha conhecimento de quem era Deus. Mas ele sabia quem era Deus. Deus não falou com ele, mas ele estava junto de alguém que Deus estava falando. Então ele tem alguém que está comunicando verbalmente a ele as coisas que estão acontecendo e dizendo: Deus me fez uma promessa. Mas ele quer habitar em Sodoma e Gomorra. E quando a situação lá começa a piorar, e quando ele começa a ver as coisas lá, ele podia ter deixado todos os seus bens e ter dito: eu quero voltar, meu tio, me receba a minha família, porque eu quero que a minha casa, as minhas filhas, a minha esposa e a minha família, elas estejam sob a cobertura da promessa de Deus para a sua vida. Porque eu acredito que tem uma promessa de Deus na sua vida. Mas ele não faz isso. Ele não volta atrás. Porque o ego dele é tão grande que ele diz: não, porque eu aprendi, eu entendi, eu sei criar o gado, eu sei multiplicar as fazendas, eu sei fazer isso, é desse jeito, é desta maneira. Mas ele não consultou a Deus para fazer. Sabe o que acontece com Abraão? Está aqui, ó, no deserto, prosperando, sendo abençoado, intercedendo pelo seu sobrinho. Sabe por que Abraão é conhecido como amigo de Deus? Porque Deus fala com ele. Olha, Abraão, não estou aguentando mais, chegou até mim os pecados de Sodoma e Gomorra. Então eu vou destruir aquela terra. O que vem à mente de Abraão? Meu sobrinho está lá. Vou buscar a Deus por ele. Senhor, se lá tiver 50 justos, se tiver 50 eu não destruo. Senhor, se tiver 45 eu não destruo. Se tiver 40 eu não destruo. Se tiver 35 não. Se tiver 30, não, se tiver 30 eu não vou destruir. Se tiver 5, não. Então quero falar uma coisa para o Senhor. Lá naquela terra tem meu sobrinho Ló, menino que eu trouxe de casa. O Senhor não mandou trazer, mas eu trouxe de casa. O menino trouxe comigo. Ele é como um filho para mim. Eu compreendo que ele não é meu filho, mas ele é como um filho. Então eu trouxe ele comigo. Mas ele mora lá. Ele diz: então é o seguinte, Abraão, eu vou mandar o anjo lá. 2 anjos, você não vai, mas eu vou mandar 2 anjos lá. Eles vão entrar na casa e eles vão tirar Ló de lá, porque eu vou destruir aquela terra. E assim foi feito com os anjos. Não sei se você já leu essa passagem, mas quando os anjos eles chegam à casa de Ló, as pessoas estão ali, elas querem se relacionar com aqueles anjos. Manda os anjos aí que nós queremos nos relacionar com ele. E ele diz: eu dou minhas filhas para vocês, mas os anjos não podem. Então ele sabia quem era Deus, sim ou não? Ele sabia. Ele tinha um conhecimento, ainda que superficial, mas ele tinha da palavra. Mas ele tem um ego muito grande. Ele está muito inflado, muito cheio de razão, para voltar atrás e para ir até Abraão e dizer: meu tio, estou errado. Então o anjo diz para ele: pegue suas coisas, nós vamos tirar você, sua esposa, suas filhas daqui. Então eles saem. A história você já sabe. É isso mesmo? Não. Ele sai com as 2 filhas, mas o coração da esposa ficou na terra. Ela amava muito aquela situação e aquele lugar. Então a Bíblia diz que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal.
Ele não para, ele continua. E ele vai habitar nas montanhas em Moabe. À noite, as filhas, elas dão para ele, elas embebedam o pai. Elas se relacionam com o pai. As duas se relacionam com o pai. E as duas engravidam do pai. E as duas têm filho do pai. Aqueles são os descendentes dos moabitas, nascidos na terra de Moabe. São filhos de um relacionamento proibido e que gera todo um transtorno. Isso é o que? É comunicação. Foi comunicado, mas não foi compreendido. Foi ensinado, mas não foi recebido. Foi instruído, mas não foi guardado no coração. Houve comichões no ouvido, como está escrito na palavra. E a comichão fez com que fosse lançado fora o que foi ouvido. O amigo da fé, o pai da fé, o amigo de Deus e o pai de multidões, continua até hoje, trazendo uma grande lição para a nossa vida. Ló, a gente só se lembra porque ele tinha uma mulher que virou uma estátua de sal. E as filhas a gente nem lembra. A gente, na verdade, nem interessa muito em ler esse capítulo. A gente lê, está na Bíblia, é uma história, mas não é um exemplo de vida para nós. Você que está ouvindo, você que está recebendo esta palavra, entenda. Comunicação é tudo. Que o Senhor, que te chamou, te faça compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Comunicação é tudo. Quando você entende o que é comunicado, sua vida muda. Quando você não entende o que é comunicado, a sua vida também muda. Para melhor ou para pior. Mas quando você entende, tudo muda. Então eu quero te encerrar essa palavra dizendo para você: se esforce, pergunte. Às vezes a gente é meio lento para entender algumas coisas, não é verdade? Às vezes a gente é meio lento. E agora o mundo globalizado, ele é terrível. Hoje você acorda de um jeito e daqui a pouco muda tudo. E muda a compreensão e muda a notícia. Então você tem que perguntar várias vezes: como é, como é, como é, como é, como é, como é, até você entender. Mas quando você ouvir, se esforce para compreender. E quando você compreender, aí se esforce duplicado para você colocar em prática exatamente o que Deus falou com você. De todas as coisas que Deus tem falado comigo, só 2 vezes na minha vida Ele não disse nada acerca de 2 decisões. Nas demais todas, Ele falou comigo. Ele disse: é assim, é desse jeito, é para esse lado, e é dessa maneira. Só 2 vezes Ele não disse nada. E as 2 vezes que Ele não disse nada, eu falhei. Olha, e o preço é altíssimo, pago até hoje. Mas nas demais vezes que Ele falou, todas as vezes que eu ouvi, Deus me deu livramento. E todas as vezes que eu não ouvi, bom, você já sabe a circunstância de quem não ouve.
e a circunstância de quem ouve. Eu acredito que para as professoras que estão aqui, a maior dificuldade é quando você comunica uma verdade e o aluno não entende. É isso mesmo, não? É isso, né? A Perpétua tentou ensinar a gente alguma coisa sobre artesanato. Foi difícil, porque entre o comunicador e aquele que recebe, existe todo, né? É difícil. É muito difícil. Quantos pais, mães, quantos avós comunicaram verdades aos seus filhos, não é isso mesmo? Ensinaram verdades e eles não aprenderam, não entenderam, não compreenderam, não conseguiram colocar em prática. Então, essa batalha, ela não termina hoje, mas ela pode alterar o curso nessa noite, nesse tempo, porque a começar em nós, tudo isso pode ser mudado, quando a gente parar para atenciosamente ouvir o que Deus tem para nossas vidas. Amém, queridos? Para você que está na sua casa, que Deus te abençoe grandemente, que a sua semana seja uma semana de paz e de tranquilidade, que a graça do Senhor seja contigo e que nada lhe falte. Examine a Escritura, busque a palavra de Deus, porque ela é a verdade em todos os tempos e para toda a humanidade. E que você possa, durante esta semana, buscar de Deus qual é o propósito dele para a sua vida. Aqui embaixo no seu celular, na barra do seu celular, está aparecendo o QR Code dessa igreja, desse ministério. Por ele você pode fazer a sua oferta e devolver o seu dízimo. E que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Que o grande amor do Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje para todo sempre. Deus te abençoe em nome de Jesus. Chegamos ao fim de mais uma transmissão e fica aqui o nosso convite. Se você ainda não conhece, venha conhecer a nossa igreja e participe dos nossos cultos. Fique ligado também nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, IEQ Torre Forte Roseira. Que você seja impactado pelo poder da palavra de Deus e que Deus te abençoe.